noite e bem-vindos a mais uma transmissão direta da Exposente Serviços TV, TV Exposente, com os candidatos à União de Freguesias de Exposente, Marinhas e Gandra. A Filipa Borges, pelo Partido Socialista, o Pedro Meira, pela CDU e pelo CDS-PP, a Paula Barbosa, a quem nós, desde já, agradecemos estarem connosco. Possivelmente poderão estar a questionar, não são três os candidatos, são quatro, mas, mais uma vez, o PSD optou por não estar presente nos debates que a TV Exposente tem realizado. Porquê é que a Filipa é candidata? Boa noite a todos. Eu quero desde já agradecer o convite para poder estar aqui e poder prestar esclarecimentos que sejam necessários e que as pessoas tenham necessidade ou curiosidade em saber. E aquilo que me levou a candidatar-me foi, primeiro, aceitar o convite feito pelo Partido Socialista e também porque eu entendo que uma pessoa, para exercer a cidadania e ser uma cidadã ativa, não se esgota no desenvolvimento profissional e nas nossas obrigações profissionais. Eu fui desde sempre uma pessoa muito ativa, tenho colaborado com associações, quer ao nível profissional, quer a nível particular. Já fiz parte do órgão autárquico aqui da Junta de Freguesia, como membro da Assembleia e como Presidente da Assembleia, e, portanto, não consegui estar indiferente, ou ficar indiferente a este convite. Eu sou uma pessoa que gosto de lidar com pessoas, gosto de trabalhar com pessoas e gosto, acima de tudo, de trabalhar para o bem comum. E, portanto, não era de todo, da minha parte, possível dizer não a um convite destes. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho que é importante e é aquilo que eu acho que uma junta de freguesia deve, acima de tudo, fazer, que é servir as pessoas e é servir os cidadãos e estar, principalmente, disponível para fazer esse serviço. Considero também que, quando nós somos eleitos, e eu serei eleita dia 1, fazemos-lo porque é nosso dever, porque é a nossa obrigação e não pelo que as pessoas acham que nós estamos a prestar no favor. Qualquer membro de um órgão autárquico, qualquer membro de um governo tem que sentir, e eu sinto isso, que é estar ao serviço das pessoas e é meu dever estar a servir as pessoas. Boa noite a todos os telespectadores que estejam a assistir a este debate. Agradeço na pessoa do António Ferreira o convite que foi feito à CDU para estar presente neste debate da Exposente de Serviços TV. Boa noite aqui às minhas duas opositoras de campanha e, portanto, este projeto que nós estamos, eu estou a abraçar este projeto da CDU e já não é de hoje, já vem desde 1993 que faço parte destas listas da CDU. É um projeto mais abrangente em que a CDU concorre a nível, e tem sempre este lema, que está no projeto da CDU, é CDU no Conselho e no país, em que tentamos com estas eleições ter uma proximidade das populações para que depois possamos levar até onde é necessário todas as nossas propostas. E esse trabalho é feito em cooperação, como foi feito durante estes 4 anos, em cooperação, quer com a nossa deputada na Assembleia da República, Carla Cruz, quer com o nosso membro da Assembleia Municipal, Manuel Carvoeiro, que esperemos que no próximo dia 1 também possamos, além de estar a eleger-nos mais deputados, mais membros para a Assembleia de Exposente, também ter um deputado, um vereador na Câmara Municipal, e é este projeto que nós temos vindo a desenvolver. E, portanto, eu apresento-me aqui não como candidato, mas sim como porta-voz de uma equipa. Isto é uma vasta equipa que nós temos, que eu apenas serei o porta-voz. Portanto, não é uma candidatura individual, é uma candidatura coletiva. E com tudo isto, aquilo que nós vamos querer defender é precisamente aquilo que temos vindo a fazer e temos levado uma política vertical em que aquilo que defendemos, quer aqui a nível de freguesia, defendemos também lá em cima a nível da Assembleia da República ou mesmo no meio, a nível da Assembleia Municipal. É o projeto da CDU e é um projeto vertical, de política vertical. E quanto mais proximidade nós tivermos das freguesias e da população, por melhor condições de vida podemos dar a toda a população, neste caso exposendense. Comungando de algumas das palavras dos meus colegas, eu aceitei o convite do CDS-PP porque já me foi feito quando para entregar a Comissão Política. Após integrar a Comissão Política, no seio da Comissão Política foi-me feito o convite para representar a União de Freguesias Exposente, Marinhas e Gandra e aceitei. Contra os meus colegas não tenho experiência política, sou uma novata,
mas acho que também é importante sangue novo em muitos sítios e na política também. Sou de Esposende, nasci em Esposende e quero representar os esposendenses, os marinhenses e as pessoas que vivem em Gandra. O partido é o partido, eu acho que os partidos são importantes, temos falado aqui um bocadinho, eu tenho visto nos outros debates, partido sim, partido não, eu acho que os partidos são importantes, tem que haver um fio condutor. O convite que me foi feito, a política que nós estamos a defender é uma política de proximidade, que eu acho que é o fio condutor de um futuro Presidente de Junta, e eu espero no dia 1 de outubro o ser. Acho que é estar junto das pessoas, ouvir as pessoas, perceber quais são os seus problemas, quando os puder resolver no âmbito das competências da Junta de Freguesia, o fazer. Quando tiver que se dirigir a outras entidades, estar predisposto para fazer exatamente isso. E foi isso que me levou a aceitar este convite. E é para isso que cá estou. As propostas, as novas propostas que eventualmente tenham para este mandato de 4 anos. Muito rapidamente, é assim, eu espero representar no dia 1 de outubro 3 freguesias, Esposende, Marinhas e Gandra, 3 freguesias diferentes. Nós temos uma união, é aquilo que temos neste momento, é com isso que temos que trabalhar, mas temos 3 freguesias que são diferentes. Temos Esposende, que é uma freguesia mais citadina, temos Marinhas, que é uma freguesia mais habitacional, e temos Gandra, que é uma freguesia mais rural. Mas todos estes municípios têm que ser tratados da mesma forma. Necessidades diferentes, mas que nós achamos que têm que ser tratados da mesma forma. Eu vou dar agora um exemplo, entre outros exemplos, mas um exemplo muito rápido. Temos, por exemplo, a limpeza urbana. Nós temos, por exemplo, Esposende de ruas que são limpas com muita assiduidade e temos depois nas restantes freguesias o mesmo não acontece. Por exemplo, nós em Esposende, em termos da recolha de lixo, já temos coletores subterrâneos. Nas outras freguesias isso não acontece. Por que não? Porque é só na cidade. Os outros também têm direito. Entre muitas coisas. Em relação ao nosso programa e numas linhas muito gerais, aquilo que nós defendemos, é assim, nós achamos que há vários assuntos, há vários aspectos em Esposende que têm ainda que ser desenvolvidos. Desde o turismo, desde a economia, que é algo que o nosso candidato, o Artur Viana, defende, que é a economia do Rio Cávado, que neste caso bem a destas duas freguesias, mas também temos a parte do mar, temos os desportos marítimos, que Esposende tem muita potencialidade. Não é um slogan nosso, é verdade, estamos num privilégio da natureza, temos um conceito que é privilegiado, que tem mar, que tem rio, que tem monte. Nestas 3 freguesias que eu espero representar, isso também acontece, temos rio, temos mar, temos monte, temos que fazer com que essas potencialidades cresçam. Temos que, por um lado, trazer se calhar investidores, por outro lado, criar emprego, temos que arranjar maneiras de que as pessoas venham para Esposende viver, morar, fazer aqui a sua economia e estarem cá. Não é virem cá só 2 meses, só nos visitar, dá-nos imenso jeito, como é evidente, mas não nos chega só, tem que ser mais um bocadinho do que isso. Em relação ao nosso programa, nós temos vários, mas eu acho que um estandarte neste momento que eu defendo muito e que eu acho que faz toda a diferença. Em Esposende tem-se falado e supostamente vai arrancar o Parque da Cidade. Eu acho que é importante, acho que vai trazer desenvolvimento, mas nesse Parque da Cidade eu acho que não nos podemos esquecer, por exemplo, de um Parque das Autocaravanas, que neste momento eu acho que começa a ser um problema em Esposende. Temos as autocaravanas que utilizam um espaço que não é próprio para elas e acho que nesse Parque da Cidade há necessidade de criar um espaço próprio, com as infraestruturas, com tudo o que é necessário, porque é um turismo que está a alargar, que nós vemos que em Esposende está a ser utilizado e nós achamos que deve ter um espaço muito próprio. Depois temos várias coisas, temos que cativar investimento industrial para criar empregos, uma das ideias que nós temos é coordenar com a Universidade do Minho a criação de um polo de investigação, porque não? Temos espaços vazios, parados em Esposende, que podem ser utilizados para isso mesmo. Reabilitar a Marina de Recreio e a Marina dos Pescadores, neste momento é uma necessidade. Já me estão a dizer que já só tenho 1 minuto. Temos a limpeza das praias que não deve ser feita só no verão, mas que deve ser feita todo o ano, porque nós temos pessoas que nos vêm visitar e que é bonito olhar para toda aquela margem e que deve ser limpa. Em termos da Estrada Nacional, que neste caso entre Marinhas e Esposende, criar as infraestruturas necessárias, quer passeios, quer iluminação, quer segurança. Devemos também, no âmbito temos agora o Peru e as casas de volutas, que se calhar isso nota mais em Esposende, devemos cativar investidores e criar maneiras de que isso não aconteça, quer seja com um agravamento de IMI, quer seja depois com restaurá-las e um arrendamento jovem.
Uma questão que agora vou falar muito rápido, estacionamento em Esposende. É muito complicado. Há um terreno atrás dos bombeiros voluntários de Esposende, a nascente, que está parado, que tanto quanto eu sei, foi já comprado pela Câmara, que está em terra batida. Por que não transformar aquilo num estacionamento? É uma necessidade de Esposende. É no verão mais, mas nos outros meses também é. Está ali parado. Se está parado, se é da Câmara, então por que não pavimentá-lo e transformá-lo num estacionamento? E acho que, pelos vistos, já não posso falar mais. Em relação a este ponto que estive a ouvir aqui da Paula, Mónica, queria chamar a atenção de uma coisa. O Parque das Caravanas foi um problema que foi levantado pela CDU na última Assembleia de Freguesia e cujo membro do CDS, PP, votou contra. Portanto, se não sabem, fica aqui. Portanto, começamos logo por aqui. Na maneira como estava, não, é contra aquele parque. E, portanto, aqui começamos logo por este ponto. Aquilo que nós temos aqui como propostas é evidente que nós temos aqui pontos fulcrais nestas freguesias. Começamos logo devido a ser 3 freguesias diferentes e aquilo que a CDU sempre defendeu, para começar, é que estas freguesias devam ser outra vez independentes para que aí sim possam servir melhor as suas populações. As freguesias era Marinhas, era Esposende e era Gandra e começámos logo por aí. Depois, aquilo que se começa a ver, temos vários projetos. Muitos deles não são só de execução da Junta, mas sim podemos lutar por eles. Começando logo pela educação, melhor, passando primeiro a ver o que é que esta Junta fez durante 4 anos. Esta Junta, durante 4 anos, tinha um orçamento de €500 mil anual. E aquilo que fez durante 4 anos foi, esse €500 mil era gasto em salários dos funcionários, era gasto com o ATL das Marinhas, no primeiro ciclo, e era gasto na festa de pão. Todo o resto não existia mais nada e era assim que era gasto €500 mil no orçamento portanto, desta União de Freguesias. E aquilo que nós propusemos e nós apresentámos mais de 40 propostas, perguntas e moções durante estes 4 anos nesta mesma freguesia. E, portanto, as propostas que nós apresentámos, quase todas elas ainda são válidas porque nenhuma delas evoluiu. Começando logo por pré-escolar público, que é uma coisa que nós em Esposende que não existe e não há. O segundo problema que existe na educação em Esposende, começando por classes mais jovens, é que nós já pedimos muita população de Esposende vai fazer o primeiro ciclo para outras freguesias em virtude que há o acréscimo do ATL público, feito neste caso pelas Marinhas. E então, aquilo que nós já pedimos na Assembleia de Freguesia e continuamos a lutar, é que esse mesmo ATL seja expandido para a zona de Esposende, para que essas mesmas crianças possam vir para a sua área. E depois temos mais as áreas todas, já estão as outras áreas que nos fazem também pensar. Começando logo, olhando para o rio e para o mar, que são zonas essenciais, temos vindo a debater constantemente esta secção, temos trazido aqui diversas pessoas e começamos por aí. Portanto, aquilo que, indo mais, estes são programas que nós temos que lutar e fazer em coligação quer com o Estado, quer com a Câmara. Aquilo que representa mais esta freguesia, há uma parte cultural que está completamente esquecida por esta Junta. Apenas serve do apoio e da Câmara Municipal. Mas, quando nós vemos a informação escrita do Sr. Presidente da Junta, que novamente é candidato, aquilo que ele põe lá na sua informação escrita é sempre apoiar e colaborar, colaborar e apoiar. Não tem uma iniciativa, não tem um rasgo. E é esse rasgo mesmo que nós queremos dar a estas freguesias, a esta União de Freguesias. É pôr a freguesia a funcionar por si próprio e não estar à espera que seja o município a fazê-lo. O Partido Socialista também tem algumas propostas relativamente àquilo que pretende fazer durante os próximos 4 anos. Temos preocupações também relativamente à limpeza urbana, como falou aqui a minha companheira de debate, a Paula Mónica, porque nós temos conhecimento, e é uma realidade, e eu constato isso, e sou vítima disso também, é que a limpeza urbana ela não é feita de igual maneira nas 3 extintas freguesias desta nova união que é agora de Esposende, Marinhas e Gandra. Temos realmente ruas que são feitas diariamente, temos outras áreas que são feitas mensalmente e temos outras ainda que são feitas de 2 ou de 3 em 3 meses. Eu tive a oportunidade de ontem ter estado em Gandra e hoje estive numa freguesia que não faz parte da União de Freguesias, mas no âmbito da campanha do Partido Socialista em Paredes, Apulia, e foi
impressionante a diferença que há entre estas duas situações. Temos Gandra, que está completamente abandonada, não falo na rua ou avenida de São Martinho, que está em obras, mas todas as outras ruas perpendiculares e paralelas parece que foram abandonadas. Até estão com pavimentos razoáveis, mas estão sujas, estão com ervas, parece que não vive lá, que não se passa nada. Comparativamente a paredes, que nós vemos o mesmo tipo de arruamentos e vê-se limpeza, vê-se asseio, vê-se acima de tudo orgulho e brio pela freguesia que governam, que foi isso que eu não senti, por exemplo, em Gandra. E sinto que a atual junta, o atual partido que lidera a junta, que governou a junta nestes últimos 4 anos, que não tem tido esse carinho pelas 3 freguesias, porque tal que também disse a Paula, as 3 freguesias estão unidas por força da lei. Não vou estar agora aqui a falar se concordo ou se não concordo, porque acho que não é esta a pergunta, mas a verdade é que elas são diferentes. E, portanto, o papel do Presidente da Junta tem que se olhar para as 3 freguesias, mas saber diferenciá-las dos seus contextos, das suas necessidades e dos seus problemas. Relativamente às nossas propostas, são propostas muito simples, mas são propostas importantes para as pessoas. Nomeadamente, temos, por exemplo, ao nível da intervenção social, já está há 1 minuto, ao nível da intervenção social, temos a criação de um gabinete de auxílio às pessoas e de aconselhamento, isto é, proporcionar às pessoas informações, ajudas, indicações de como é que podem resolver problemas, nomeadamente pedir o subsídio de desemprego, saber como é que se pode requisitar ou ter acesso a um rendimento mínimo, a um escalão A nas escolas para os seus filhos, ter essa ajuda que nós sentimos que as pessoas andam muitas vezes perdidas. Tínhamos e temos como proposta a criação de uma sala Snowsland no agrupamento das Marinhas. Também tivemos conhecimento que o atual Presidente da Câmara parece que vai financiar. Portanto, foi preciso o PS vir com a proposta e ele vai executá-la. É bem-vinda. É bom que as pessoas tomem essas iniciativas, que saibam copiar aquilo que tem qualidade e que vale a pena. Estaremos disponíveis para trabalhar com as associações, com as IPSS. Temos intenções de estar sempre ao lado das iniciativas das escolas. Há a ideia que existe um presidente para as Marinhas, outro para Esposende, outro para Gandra. Qual é a vossa opinião? Essa pergunta acho que é pura demagogia de quem o faz e quem quer apresentar essas candidaturas desse modo, porque não querem enfrentar a população e vêm depois com a teoria de que são defensores da divisão das freguesias, por isso é que apresentam os 3 candidatos. É essa a explicação que nos dão. A verdade é que sempre que nós falamos e propomos que as freguesias voltem assim como elas, seja ela em que instância for, a nível local realmente votam, outros nem por isso, que já se têm calado noutras freguesias aqui ao lado e que tanta luta fizeram, mas nós aceitamos e, portanto, e é isso que estão a dizer. Eles querem enganar, entre aspas, o seu eleitorado. Mas isso não acontece só com um partido, acontece com mais, porque se nós passarmos, estou a falar isto na questão do PSD, que realmente apresenta os 3 candidatos, mas também se olharmos ali nas Marinhas, passamos em frente ao cemitério e vemos o PS também apresenta 2 candidatos à junta de freguesia. Não é porque não tem ninguém também para Gandra. E, portanto, quando assim o é evidente que nós não podemos concordar. Nós aí assumimos que a candidatura é à União de Freguesias, mas defendemos depois a divisão das freguesias. Portanto, a proposta que aqui nós fazemos é sempre para as 3 freguesias. Agora, não podemos ter uma junta como estamos a ter, que é a única e simplesmente junta de freguesia das Marinhas e o resto é extensão. Isso é que nós não podemos aceitar. Eu concordo com o que o Pedro diz, mas eu acho que, pelo menos na nossa lista, o que se passou não é um presidente para cada freguesia. Eu sou a cabeça de lista do CDS à União de Freguesias Esposende, Marinhas e Gandra. Agora, na minha equipa, escolhi para me acompanharem, podemos dizer para ser o meu braço direito e o meu braço esquerdo, uma pessoa que mora nas Marinhas, que é o Luís Patrão, e uma pessoa que mora em Gandra, que é o Manuel Jesus. Mas, assim, a lista é uma... São várias, constituída por várias pessoas, é um presidente de junta. Neste momento o que temos é uma união, concordemos ou não, o Pedro não concorda, eu não vou dar a minha opinião sobre isso, mas o que temos legalmente é uma união, o presidente é um, agora podemos ter uma lista como nós temos, com várias pessoas. Neste caso, nós fizemos por destacar uma pessoa das Marinhas e uma pessoa de Gandra, e acho que isso não é errado. A minha candidatura também só tem um candidato a presidente de junta, que sou eu.
Naturalmente tenho na lista pessoas das diferentes freguesias, mas isso é óbvio. A escolha não foi só por ser das diferentes freguesias, mas foi pelas suas capacidades, pelas suas competências, pela sua experiência pessoal e profissional que ela foi construída. O facto de estarem os 3 primeiros não foi propriamente intencional, foi uma escolha mediante estes critérios que eu já falei anteriormente. E quando eu aceitei este convite e este desafio de ser candidata a Presidente de Junta, uma das perguntas que eu fiz é que antes de aceitar eu quero saber se vou ser a representante de Esposende, porque eu sempre entendi que é uma coisa que não faz sentido nenhum. É uma união de freguesias, é uma única freguesia, e, portanto, há um único presidente. Naturalmente que os outros candidatos serão sempre parte de uma equipe maior e que darão o seu contributo de acordo com aquilo que vão ter de conhecimento, independentemente de morarem ou não morarem, ou de viverem ou não viverem. O cartaz das Marinhas é um cartaz que tem a sua estratégia política, mas não representa o representante das Marinhas, e é só. O posto da GNR de Esposende, propriedade da Junta de Freguesia, mas tanto quanto nos deu saber, ninguém sabe o que é que vai ali ser feito e, pelos vistos, a Junta é aquela que menos decide em relação a isso. É a Junta que tem que decidir e deliberar o que realmente é feito dele. É uma das competências da Assembleia em relação a honorar ou alienar edifícios e realmente é pena que neste momento não saibamos o que é que ali vai acontecer. Penso que é um edifício importante, está num lugar central, pode ser utilizado para várias coisas, pode ser dinamizado, é um espaço que eu acho que faz falta à cidade, mas que eu acho que faz falta ser utilizado para algo que seja de ajuda e que seja de interesse dos municípios. Que se calhar criar, como parece que está lá a funcionar qualquer coisa da Proteção Civil ou ligado com isso, pelo menos das carrinhas que eu vejo lá entrar, dá-me a impressão que é isso. Se calhar há outros sítios e se calhar aquilo poderia ser utilizado para algo diferente. Específico não. Eu acho que primeiro o que nós queremos é auscultar as pessoas e se calhar saber o que é que as pessoas acham que ali deveria ser, para que é que aquele espaço deveria ser utilizado. Neste momento não pensamos em nada específico para aquele sítio. Sobre essa questão, em si não temos também nenhuma proposta específica, porque tal também com a Paula Mónica, achamos que serão as pessoas ou deverão ser os cidadãos pelo menos a ter uma opinião sobre aquilo que gostariam de fazer, mas há várias hipóteses. Eu posso sugerir, nomeadamente, usar aquilo como um espaço cultural. Nós, afinal, temos um auditório que quase não é usado. Poderíamos usar aquilo como um espaço escolar, podemos usar a criação do pré-escolar público, que eu também defendo, e já não defendo agora, já defendo há muitos anos. Há imensas... Mas o que é que faz falta para que se avance em qualquer dessas direções? O que é que faz falta? Faz falta vontade política. Porque, é assim, na questão do pré-escolar, e isso é uma questão que me é particular, porque eu sou educador de infância, e já há muitos anos que eu defendo que é necessário, porque também sinto que as pessoas, e tive exemplos ao longo dos últimos anos, que as pessoas querem um pré-escolar público. E Esposende não tem. É certo que são 2 IPSS, vão dando resposta, mas as pessoas querem o público, porque há um trabalho que é feito de outra forma, há uns objetivos que são feitos de outra maneira e, acima de tudo, não estão ao serviço de uma instituição. Eu não tenho nada contra as instituições que trabalham neste momento aqui da extinta freguesia, mas cidade de Esposende, até porque eu já trabalhei numa delas e até fui eu que abri uma delas. Mas os projetos muitas vezes estão associados aos projetos da associação e muitos deles com algum cariz político. A escola pública é despida dessas influências. Muitas delas também somos, às vezes estamos dependentes do poder político, mas nós temos alguma liberdade no ensino público, eu trabalho no ensino público, para desenvolver projetos, para executar a pedagogia, as metodologias pedagógicas mais adequadas. E neste momento, os cidadãos e os eleitores aqui que vivem em Esposende não têm essa opção. Ou é privado, ou é privado. E, portanto, aquilo poderia ser um bom espaço para, por exemplo, a criação de um pré-escolar público. A CDU já tinha questionado o Sr. Presidente da Junta no anterior mandato, que termina agora,
sobre essa questão. Aquilo que, ao contrário, estava aqui a dizer, portanto, já nos foi dito que, em princípios, seria para a Câmara Municipal fazer lá o seu arquivo morto, e nós desde logo nos indignamos, porque um espaço daqueles nobres jamais serviria para uma coisa morta. Isto é já matar o próprio espaço à nascença. Como nós também fizemos essas propostas, depois a partir daí fizemos propostas, entre as quais aquelas todas que apresentámos, e apresentámos então aí uma solução, se fosse possível reconverter, que seria logo para o Jardim de Infância, porque tinha toda a sua lógica, uma vez ficava ali esta avenida, a Avenida Dr. Henrique Barros Lima, com toda as suas escolas aqui nesta freguesia. E, portanto, aí seria logo, juntamente com a Casa Juventude. Se não fosse possível a sua reconversão, aí depende de uma segunda proposta, que seria uma cooperativa de artes, em que fosse ali todo ele trabalhado. Agora é um espaço nobre que jamais nós poderíamos deixar esse espaço em branco. Já agora falando aqui com a Filipa, uma vez que ela também defende o pré-escolar, e visto que o PS é que está no governo, e ainda por cima tem lá ao lado dela na fotografia um assessor lá embaixo de um secretário de Estado, quem sabe se não vamos ser desta que vamos ter o Jardim de Infância Público, defendendo uma política vertical, que é aquilo que nós fazemos e aquilo que nós queremos. Na zona sul de Esposende apareceu um cartaz onde os habitantes daquela área chamavam a atenção para o seguinte: não passem por aqui porque a zona sul de Esposende está esquecida. Qual é a vossa opinião? Tomaram conhecimento deste facto? Realmente nós tivemos logo conhecimento também desse facto, visto que foi um ato de um pequeno grupo popular, ou de uma pessoa única, isolada. Não sei quem é que poderá ter feito aquilo, mas não foi qualquer um dos partidos. Quem assistiu e quem esteve na Assembleia, e estes partidos, os três partidos, estamos à vontade porque temos documentação que assim o comprova, sabe perfeitamente que houve intervenções. Basta olhar para trás que nós sabemos que houve intervenções. Inclusive, também temos essa informação de que estavam a ser levantados e feitos estudos para requalificar toda aquela zona do bairro. Portanto, quem o fez, eu penso que foi ou a pedido de alguém, ou então de um ato contra alguma coisa. Mas não é verdade, portanto, não querendo defender. Agora, há ali casos que têm que ser trabalhados, há casos graves, entre os quais a CDU sempre defendeu em diversos sítios para a retirada do amianto, que é muito perigoso naquele bairro, já levou isso à Assembleia Municipal e tem defendido isso. Portanto, essa frase não será para nós, certamente, mas sim para outros partidos políticos. Para nós estamos à vontade, nós vamos lá enfrentar as pessoas e vamos continuar a defender aquilo que tem que ser defendido naquela zona, e entre os quais nós fizemos várias propostas, até mesmo na parte de trás, visto que é uma zona que querem ou que fazem bastantes fogareiros e nos passeios, nós propusemos, mesmo na parte de trás, à anterior junta, que fossem feitos uma zona de fogareiros para que as pessoas pudessem lá fazer as suas próprias fogueiras e fazer os seus próprios assados. E, portanto, aquela zona tem sido requalificada, é das zonas de Esposende de cidade que mais requalificação tem tido. Depois também é daquelas que mais sofre degradação, mas tem tido bastante e continuamos a defender. Agora, uma coisa é certa, um dos problemas que existe naquela zona é precisamente os telhados de amianto, e isso a CDU vai defender continuadamente até serem retirados. Só quando acabarem de ser retirados é que nós vamos a defender, e seja na Assembleia de Freguesia, quer seja na Assembleia Municipal, neste caso. Tive a oportunidade de passar no bairro de Secupira e ler, e pelo aquilo que eu pude apurar, penso também, e concordo com a Paula Mónica, que terá sido um desabafo de um habitante, de 2 ou 3, porque não sentiu que tivessem sido executadas, digamos assim, as suas reivindicações ou aquilo que lhes tinha sido prometido. Toda a informação que me chegou diz também respeito realmente ao telhado de amianto, que as pessoas já queriam que tivesse sido retirado, porque aquela zona efetivamente tem tido obras de intervenção e de requalificação, é uma área que até está a ficar bastante interessante e, portanto, eu penso que aquilo não tem, digamos, nenhum peso, não foi nenhum partido, não foi nenhuma contra-informação, mas terá sido uma iniciativa de uma pessoa, de 2 ou 3, ou até mesmo para criar alguma confusão.
De qualquer maneira, é sempre um alerta e é bom nós tentar perceber o que é que se passou concretamente e perceber bem qual é a razão daquele desabafo, porque os problemas e as necessidades das pessoas têm sempre que ser atendidas. Comum com aquilo que os meus colegas opositores neste momento disseram, realmente eu acho que aquilo foi um desabafo. Aquela intervenção, aquela zona tem tido intervenção, vai-se degradando, é verdade, há telhados de amianto. Tanto quanto eu sei, e agora não querendo dar à chega a quem está no poder, mas a Câmara acho que tem até já projetos para a requalificação de alguns edifícios, que é importante, porque há lá realmente uma degradação avançada. Há uma parte que não sei que estamos a falar, que será daquela parte das garagens, aí há questões a resolver, ali há uma parte que eu acho que deve ser resolvida, mas não penso que neste caso estejamos a falar disso. Continuo a dizer, acho que foi uma chamada de atenção. Por exemplo, o CDS tem amanhã programado andar naquelas ruas e por isso amanhã acho que vamos sentir realmente o que é que as pessoas se calhar quiseram dizer com aquele desabafo, o que é que pretendem, se referem realmente só à parte dos telhados, se têm mais alguma coisa que queiram ver analisada, que queiram chamar a atenção, mas penso que, como de comissões lógicas, não tem a ver com partidos, tem a ver com alguém que quis realmente que aquela parte não ficasse esquecida. Um clube que tem sido posto um pouco de parte, segundo aquilo que alguns sócios nos fizeram chegar, ainda não tem um campo sintético. O que é que vocês, como candidatos à junta da União de Freguesia... A construção do campo sintético é sempre uma mais-valia para qualquer freguesia ou para qualquer lugar. Mas, perante aquilo que eu vi ontem, eu sou sincera e vou ser franca, parece-me a mim que não é uma necessidade prioritária. Eles tiveram agora uma inauguração de um polidesportivo, portanto, relativamente a desporto, têm já uma opção e há ali questões que me parecem mais prementes do que um campo de futebol. Não é que eu tenha alguma coisa contra o futebol, muito pelo contrário, sou uma adepta de futebol, mas há ali questões de qualidade de vida das pessoas, de se sentir bem na sua terra, que eu não senti ontem. Eu vou só acrescentar à pergunta, não só no caso do Gandra e do futebol, mas as vossas propostas estão bem para o desporto. Eu acho que o Partido Socialista, no seu todo, tem sempre uma defesa no sentido de implementação do desporto. E eu penso, o programa da Junta fala de um desporto mais abrangente. Aquilo que se sente e que se ouve frequentemente é só sobre futebol. E o desporto não é só sobre futebol. Nós temos outras modalidades, nós já tivemos aqui grandes atletas ao nível do handball, por exemplo, que neste momento está completamente esquecido, para não dizer quase terminado. Eu sei que já há aí umas secções de basquete, mas haverá outras coisas. Não acho que seja só o futebol. Investe-se muito. Ter um campo de futebol é uma coisa que custa muito dinheiro construir, depois custa muito dinheiro manter, e estamos a falar de uma modalidade. As crianças gostam, eu sinto isso nas escolas, mas eu acho que nós temos que cultivar uma cultura desportiva mais abrangente e mais diversificada, porque nós não podemos ser só futebol. É evidente que toda a gente quer ser um Cristiano Ronaldo, eu também gostava muito de ser um Cristiano Ronaldo, por tudo aquilo que ele traz e trouxe e vai continuar a trazer, não só de mais-valias ao país, de orgulho, mas até mesmo por questões financeiras, quem não quer. Mas eu sou da opinião, e o Partido Socialista também é da opinião, de que o desporto tem que ser diversificado, não pode ser só futebol, há atletismo, agora vai-se fazendo umas corridas, mas isso, por exemplo, não está a ser incutido nas camadas mais jovens, nos mais pequenos, é só futebol. Portanto, eu penso que a construção de equipamentos, quando não existem, deve-se ser construído. Quando existem, há que criar prioridades. É importante ter um campo de futebol? Pode ser. Se houver outras condições. E eu sinto que Gandra, por exemplo, tem, e as outras freguesias têm outras necessidades que promovem a qualidade de vida das pessoas, ou podem promover a qualidade de vida das pessoas, que não passa só pela construção de equipamentos desportivos, nomeadamente a construção de um campo sintético de futebol. A questão do campo de futebol sintético em Gandra, antes de mais, queria chamar a atenção para esses mesmos sócios de Gandra que esta freguesia, esta junta de freguesia, fez a aquisição de uma carrinha
e está emprestada a carrinha da Junta de Freguesia ao Futebol Clube de Gandra para servir os seus atletas e servir o clube. Quanto ao piso em si, propriamente dito, eu não sei quem foi que fez a promessa, nem sei quem é que os prometeu. É evidente que é um dossiê que, se nós não temos conhecimento, não vamos pronunciar muito sobre ele. E, portanto, aqui teríamos que estudar, ver qual é o número de atletas, qual é o investimento que é preciso ser feito, que necessidades é que realmente há para ali, e só depois então aí é que nós podíamos pronunciar com exatidão, para não estarmos aqui a fazer aquilo que é pura demagogia. Em relação ao desporto, aqui para estas freguesias, e não só, nós não podemos fazer essa leitura única e simplesmente para estas 3 freguesias, temos que também ver num concelho. E então aquilo que a CDU aí idealiza é que realmente seja tirar mais partido de uma coisa que nós temos, que é o rio e o mar, e isso sim, Esposende tem tido muitas atividades desportivas, nota-se, mas há uma coisa que também se começa a notar, e é isso que nós temos que reivindicar enquanto formos freguesia, que é um pequeno multiusos, que nos possa servir para que possamos trazer eventos de outra envergadura. Juntamente com isso, há outras frações que não podem ser associadas ao desporto, que uma delas é o turismo. O turismo, há uma parte do turismo que pode ser o turismo desportivo que nos vem a trazer. Nós temos uma das propostas que a CDU tem, ou aqui, ou numa freguesia, num campo destes que em parte estão abandonados, porque depois também passam a ser, que é a criação de pistas de atletismo. O atletismo é uma área que nós achamos que deve ser e pode ser bem desenvolvida. É uma área individual, há turismo ligado ao atletismo, nós temos estes conhecimentos, temos estes dados e, portanto, poderemos aí atrair pessoas para Esposende para, nestes períodos mais mortos que Esposende tem, como está a entrar agora nesta época, e aí também trazer-nos mais gente ligada ao desporto. E depois, a partir daí, tudo se torna muito mais fácil criar clubes ou criar atletas nessas áreas. Portanto, podemos desenvolver. Aquilo que nós idealizamos neste momento é isso. Em relação ao próprio campo de futebol, foi aquilo que eu disse. Eu como com os meus 2 colegas acabaram de dizer, com um e com outro, em 2 aspectos diferentes. Acho que realmente desporto não é só futebol, é o desporto rei, mas não é só futebol. Como a Filipa dizia há pouco, há outras atividades, nomeadamente karaté, artes marciais, há todo um leque, há toda uma divergência de desportos que neste momento não têm em Esposende de Valência. Concordo quando o Pedro diz um pequeno multiusos. Já acho que foi importante essa palavra pequeno. Nós temos que, não é pensar pequeno, que nós devemos pensar grande e devemos ser ambiciosos, mas nós não temos um conselho para pensar num grande polidesportivo. Acho que neste momento, realmente, como o Pedro disse, um pequeno polidesportivo é necessário. É necessário exatamente para isso, para que as outras atividades que neste momento andam espalhadas pelo concelho, andam espalhadas por pequenas academias, possam se reunir num espaço e tenham um espaço próprio para exercer as suas atividades. Em relação à pergunta específica de Gandra, eu também não conheço o dossiê e não queria estar-me a pronunciar. Pode haver a necessidade, se calhar pode, mas se realmente já existe algo que só precisa de ser melhorado, vamos ver se há possibilidade, se não há. Porque depois em Gandra também já me falam que em relação aos terrenos em Gandra, em relação ao futebol em Gandra, também há necessidade de... Lá estamos nós, futebol. Temos que pensar nos outros. É assim, se futebol já tem algo, como dizia a Filipe há pouco, e nisso concordo, então vamos fazer com que os outros também tenham o seu espaço, com que as crianças, lá está, tenham um leque para poder escolher e não se possam se exigir só a um tipo de desporto, só uma modalidade. Há bocado o Pedro falou muito bem, o Rio, nós temos canoagem, saem do nosso município campeões, mas que não estão neste momento no nosso município a fazer os seus treinos. Têm que ir para outros sítios. Então, por que não pensar em criar as condições próprias para que eles possam cá? Para que outros pequenos campeões possam começar cá? Acho que é importante. Qual o contributo possível da Assembleia de Freguesia a cada uma das associações locais de forma a melhorar o desenvolvimento das suas atividades? Eu penso que aí a pergunta não será bem a Assembleia de Freguesia, mas depois a Junta propriamente, porque o Executivo aí é que poderá ter uma palavra mais... enquanto Assembleia, aquilo que nós vamos poder fazer é fazer mera proposta e que pode ser aceito ou não, isso é para ser passada. Enquanto se forem os executivos de junta, aí sim já podemos intervir muito mais e temos uma das nossas propostas, ainda há pouco disse,
que poderia ser ou no antigo posto da GNR, mas a prioridade seria sempre o Jardim de Infância, que seria uma cooperativa de artes. Essa cooperativa de artes está a ser desenvolvida neste momento, exposendo e muito bem a parte do teatro, mas temos outro tipo de artes que também é preciso, entre as quais, ligadas a essas artes, nós podemos ter aí a casa do artista, em que os artistas passariam aqui de uma temporada, ter uma residência em que eles estariam aqui uma temporada e poderiam ser expor, dar desenvolvimento a todas estas artes também que têm sido, porque nós não temos tido aí, e ter aí uma parte da cultura que seria muito importante, como zona de exposições, como zona depois de desenvolver nos workshops e fazer tudo isso. Portanto, essa é uma área que nós temos previstas e que poderemos fazer. Essa proposta nós temos-la feito, sempre enquanto opositores nesta Assembleia, e vamos continuar a levar. Se passarmos a ser executivo, aí sim, podemos dar essa garantia que tudo faremos para que essa proposta deixe de ser e passe a ser realmente uma parte efetiva desta junta, porque há essa necessidade. E há aí a necessidade desses espaços para que seja implantado esse tipo de cultura que é uma falha nesta freguesia. Relativamente ao apoio da junta, e como diz o Pedro e bem, é o executivo que decide e que faz a distribuição por proposta da Assembleia de Freguesia ou não. Eu enquanto candidata, sou da opinião, e o Partido Socialista é da opinião, de que esses apoios têm que ser feitos e têm que ser feitos permanentemente. Não é possível termos associações a viverem só dos próprios meios que eles conseguem e dos fundos que conseguem. O apoio ao associativismo é imprescindível, é uma coisa que nem se põe não ser feito. A nossa opinião é que esse apoio deve ser feito com base em critérios bem definidos, porque não podemos ter um bolo para distribuir por 2, 3, 4 ou 10 associações e vamos partir o bolo em 10 ou em 4 ou em 5. Eu acho que esse apoio deve ser feito de uma forma que possa e que justifique o valor que lhe é atribuído, e esse valor tem que ser feito de forma a que represente não só o número de associados, como a intervenção que eles têm ao nível da União de Freguesias, porque não podemos estar a subsidiar ou a apoiar uma associação que tem meia dúzia de sócios e que tem uma atividade muito limitada. Ela é válida, como qualquer das outras, mas o apoio que lhe é dado não pode ter a dimensão que vamos dar, por exemplo, às IPSS, se for preciso, ou à Associação de Teatros, quando eles têm uma dimensão muito maior. Portanto, a nossa proposta é apoiar sempre, estarmos sempre disponíveis para ajudar, promover e desenvolver o associativismo, mas com uma participação de acordo com o número de associados e com a área e a dimensão de intervenção que cada um deles tem. Eu como candidata, e como eles disseram, é a junta, é o executivo que decide, eu completaria ali um bocadinho o que a Filipa disse. Além dos elementos, evidentemente que o associativismo é necessário, quer seja ele cultural, quer seja ele desportivo, mas eu, para além dos elementos que compõem essa associação, eu também tinha em conta o trabalho efetivo dessa associação. Isto é, nós temos que apoiar e devemos apoiar, e concordo que deve haver algo permanente, não ser só esporádico, mas penso que as pessoas também têm que trabalhar para isso. Isto é, têm que demonstrar que realmente recebem um subsídio e que o utilizam para algo. Isto é, tem que se ver trabalho efetivo da associação. Quer seja ele com os eventos, quer seja ele com o próprio aumento dos seus elementos, quer seja ele depois aquilo a que se propõem. Uma das coisas que nós nos propomos no nosso programa tem a ver, por exemplo, com o edifício da Casa da Juventude, e penso que vai um bocadinho de encontro em relação à parte das artes. É assim, a Casa da Juventude é um edifício muito bonito que está ali, que tem algumas valências, mas que nós achamos que lhe faltam muito mais. Isto é, neste momento ela está a ser utilizada quase que basicamente como uma casa da música, apesar de se chamar Casa da Juventude, e achamos que ela pode crescer e que tem necessidade de crescer, tem um edifício que permite isso. E permite isso neste sentido de, acho que podem ser criados níveis superiores de educação musical, para que as pessoas não tenham que depois fugir para Viana, ou para o Porto, ou para a Póvoa, para concluir esses mesmos níveis. E, além disso, achamos que pode, na Casa da Juventude, ser criada também a inclusão de outras artes. Sabemos que o teatro, neste momento, está a crescer em Esposende, e ainda bem.
Mas também temos danças, também temos as artes visuais, que podem ter ali o seu espaço, que neste momento não têm. Acho que é importante, acho que não é ser só uma casa da música, que é verdade, que existe, que tem muitos alunos, que neste momento tem a parte depois com as escolas e que é necessária, mas que tem para crescer. Quanto ao associativo, eu voltava só um bocadinho atrás, já que tenho tempo, em relação há bocado, quando falávamos do desporto e do futebol e etc., é importante, mas também é importante uma coisa que eu não concebo dar subsídios ou ter um campo sintético quando há falta de saneamento básico. Acho que uma coisa não pode validar a outra, não é? Se nós temos numa freguesia, que é o caso de Gandra, que é o caso nas Marinhas, de sítios no século XXI onde não há saneamento básico, chama-se mesmo saneamento básico, vamos estar a dar dinheiro para o desporto? Não. Acho que primeiro temos que criar as condições, lá está, básicas daquilo que as pessoas necessitam. E saneamento básico Fala no saneamento, mas o saneamento é obra do Executivo. Mas o que é que a Junta pode fazer? A Junta tem que pressionar. O Presidente da Junta não pode ser algo que só diz, como dizia há um bocadinho o Pedro, vou cooperar e ajudar. Não, vou instigar, vou levar as propostas a... Nós temos uma Assembleia e que os Presidentes estão presentes na Assembleia Municipal e têm que se fazer ouvir. Têm que levar as propostas e têm que se fazer ouvir. Têm que demonstrar que há necessidade de... Claro que não somos nós, não é a Junta que vai fazer essa obra, mas é a Junta que tem que levar a proposta para... É evidente que vão nos dizer, provavelmente, que há certos sítios que não é fácil, que o saneamento não pode ser feito da mesma forma que é feito, então há que pensar formas diferentes. Se não pode ser na forma tradicional, faz-se de uma forma menos tradicional. Se vai-se gastar mais dinheiro, então gaste-se, porque é algo que é necessário. Se calhar gastamos menos dinheiro noutras coisas, não necessárias, não prioritárias, e temos que gastar nisso que é prioritário. Eu queria juntar a Barra com as praias, ou neste caso a praia de Soavemar, a praia de Sepães, a praia de Rio de Moinhos. Quais as propostas se eventualmente têm, ou se sentem que deve ser feito mais? Não, tem que se fazer mais, muito mais. Muito mais. As praias de Esposende, quando falo Esposende, falo Esposende União de Freguesias, embora Gandra não tenha mar, mas também tem um potencial de rio. Não chega a forma como estão a ser geridas ou exploradas. É preciso criar gosto por aquilo que se faz quando se concessiona uma praia. A sensação que eu tenho nos últimos anos, e estou a falar nos últimos 10 anos, é que a praia de Soavemar e de Sepães, as pessoas fazem o trabalho, foi-lhes dada uma licença de concessão, põem a barraquinha, apanham o lixo maior, mas nós chegamos lá, não nos sentimos bem, parece que não nos sentimos acarinhados, as pessoas não têm brio, é preciso ter brio, porque a praia não vende só com areia e com mar, a praia também vende com o visual, e eu acho que as nossas praias não são atrativas para quem cá vem. Não sinto que haja organização, a limpeza é deficitária, este verão tive a oportunidade de observar, que é uma coisa que é repetida e já nos últimos anos tem acontecido, que é manterem o mesmo número de contentores durante o mês de julho e agosto que têm durante o resto do ano, de setembro a junho. Portanto, nós duplicamos ou triplicamos a população e não podemos ter os contentores cheios até à noite ou até madrugada a deitar o lixo cá para fora. Portanto, tem que haver organização, tem que haver higiene e limpeza e tem que haver brio, vontade. Eu este ano não fui ao OFIR, mas ano passado e nos anos anteriores estive no OFIR. Dava gosto de ver aquelas barraquinhas bonitas, aqueles toldezinhos limpinhos, asseados. Eram pessoas que gostam do que fazem e têm orgulho no que fazem. E nós temos que investir e temos que sensibilizar quem está a explorar as praias, quem tem a concessão, para terem esse brio e terem essa vaidade. Porque isto trata-se de vaidade, porque é sinal que gostam do que fazem e que gostam, acima de tudo, da terra onde o fazem. E, portanto, nós temos propostas no sentido de criar um ambiente mais acolhedor a quem vem para as praias. E é preciso também ter em conta e termos muita atenção ao nível das condições de higiene, as casas de banho. Nós não temos casas de banho adequadas para os banhistas, temos aquelas caixas que de higiene pouco ou nada têm. Nós sabemos que nas praias as pessoas muitas vezes não têm cuidados de higiene e, portanto, aquilo é uma porcaria. Não há outra palavra a dizer, é uma porcaria. E
as praias, e como dizia a Paula Mónica, estamos no século XXI, isto já não é admissível, não é aceitável. Eu não consigo perceber como é que o poder autárquico não tem casas de banho decentes, condignas. A Praia de Cepães, este ano, e já ano passado, está subaproveitada. Tem ali uma área envolvente muito agradável, muito interessante e que não está aproveitável. E tem um edifício que, se não estou enganada, e peço desculpa se o estiver, e a quem estiver, digamos, a acusar injustamente, que eu penso que tem saneamentos, estão fechados, tem casas de banho, peço desculpa, e estão fechadas. Não se justifica. Não há ninguém que possa estar ali durante o dia a cuidar das casas de banho, a estar a servir a população. E eu vou agora voltar um bocadinho àquilo que me é muito caro, que é a educação. Eu ando no jardim de infância a ensinar normas básicas de higiene e de asseio. E depois as crianças vêm para a praia e fazem em qualquer lado. Isto é uma contradição. E, portanto, a nossa proposta é de estarmos atentos, sensibilizar as pessoas que estão com as concessões e criar condições de bem-estar, condições de higiene e condições de beleza, porque a beleza natural também se perde depois neste emaranhado de má organização e de alguma má gestão. Este dossiê barra falta praias é um dossiê que nós estamos perfeitamente à vontade. Estamos perfeitamente à vontade porque foi aquilo que nós sempre dissemos que é a nossa política vertical. A CDU, todos os anos, em todos os orçamentos de Estado, apresenta na Assembleia da República o início do estudo para se dar uma solução à Barra de Esposende. E todos os anos não é aprovado com os votos contra de todos os outros partidos políticos. Portanto, começamos logo por aqui. Portanto, não há vontade política, por parte seja de quem for, em querer resolver o problema da Barra de Esposende. O problema das praias que temos aqui na zona Suave Mar, agradecemos muito ao Sr. Engenheiro Sócrates, que na altura, como Ministro do Ambiente, começou a fazer os molhos na zona de Caminha, Viana, passa à frente de Esposende e Póvoa, porque era PSDs, e continuou então depois na zona de Vila de Conde, Porto, e na altura só apoiou Gaia, porque era Menezes que ia contra Manuela Ferreira Leite. Portanto, é nesta política que nós vivemos e torna-se difícil desenvolver. Enquanto junta, aquilo que nós podemos fazer e podemos dizer que vamos fazer é, sem sombra de dúvidas, dentro desta política estreita vertical, continuar a lutar em todas as instâncias e mais algumas que nos sejam possíveis, para que este resultado esteja revisto a estes problemas. A questão da Barra e do Rio não só tem a ver com a parte do turismo, mas também tem a ver depois com a parte da classe pescatórica, porque depois também bem acarreta aí problemas. E uma fração da população que daí não pode fazer a sua, não há como ter rendimentos e nem pode fazer a sua faina de forma a poder tirar os devidos rendimentos naquilo que é necessário. Portanto, a CDU nesse campo está perfeitamente à vontade, porque tem trabalhado intensamente nesse sentido e não há alguém que nos possa apontar, seja aquilo que for. Portanto, aquilo que nós dizemos é nisso. E é evidente que não é possível nós desenvolvermos também muito mais o Rio, quando depois temos essa necessidade. Portanto, nós vemos, temos lutado constantemente aquilo que se aconteceu nos portos que foram retiradas e sempre chateámos, entre aspas, até que foi conseguido para que sejam tirados aquele lodo junto dos portos, mas já volta, lá está. Porquê? Porque o caudal da água, juntamente com a Barra, volta a que aquilo volte para trás. E, portanto, vamos assistindo intensamente, e ano após ano, este problema. Podemos resolver momentaneamente, mas se não tivermos um trabalho de fundo e estruturado, nunca mais vamos conseguir resolver. Portanto, enquanto junta, aquilo que nós vamos fazer e aquilo que nós não é preciso ser junta para o fazer, porque nós temos-no feito diariamente, ano após ano, temos lutado constantemente para que isso tudo seja um problema. Portanto, não é preciso ser junta para fazer. E se formos junta, muito mais faremos. Isso podemos dar essa garantia. Em relação ao aspecto das praias, falou da Barra. Não, falei das praias, é evidente. A praia tem estes problemas, que é aquilo que nós estamos a dizer. Com estes molhos, as marés estão a fazer com que haja um deslocamento das praias. As praias estão a desaparecer nesta zona. E é aquilo que estávamos a dizer. Estamos a falar daquelas obras que foram feitas porque há molhos. Basta olharmos um bocadinho a norte do nosso concelho e vamos ver que está a desaparecer a praia em Antas e está a aparecer uma outra praia
praia que não existia na Foz do Neiva do lado do Castelo. Portanto, isso tudo tem a ver com esses molhos. É aquilo que estou a dizer. Agora, ou há uma devida autorização e um trabalho, mas isso não depende de uma junta. É um trabalho que a junta tem que tentar e desenvolver, mas tem que ser um trabalho de cooperação, quer com o município, quer com o Estado. Não podemos pensar de outra maneira. E, portanto, dizermos que somos nós que vamos resolver, nós não conseguimos resolver, nem cabe à junta resolver isso. Cabe à junta reivindicar, cabe à junta lutar para que essas coisas sejam feitas. Agora, a reposição dessas areias e desses areais nas nossas praias vai ter que vir, não é preciso tirar nenhum curso, porque basta ver aquilo que aconteceu nas outras, onde há os molhos, estão os areais a crescer. Onde não há molhos, os areais estão a desaparecer. Portanto, a construção passa mesmo por aí. É óbvio, e acho que mais fácil do que isto não é preciso tirar, não é preciso. Agora, é preciso é ver dinheiro para que façamos, é preciso que haja vontade política, que é aquilo que nós temos a sentir. A CDU, sempre que propõe, essas partes têm vindo sempre para trás e são reprovadas nas instâncias superiores. Falando da Barra, eu acho que realmente é um assunto que não pode ser esquecido. É um assunto que, como dizia o Pedro, e é verdade, não depende só de nós. Há um estudo que tem que ser muito seriamente feito. Se calhar muitas das medidas que entretanto foram utilizadas não foram as melhores, não surtiram os melhores efeitos, mas algo tem que ser feito, e é verdade. Porque nós sabemos que depois a Barra influencia em tudo o resto. Quer a Marina de Recreio, quer a Marina dos Pescadores está dependente da Barra, e depois todo o rio em si, toda a navegabilidade do rio em si está também dependente. Em relação ao rio, nós achamos que, vou falar agora um bocadinho do rio, depois tentar falar um bocadinho do mar. Em relação ao rio, uma das nossas propostas, que eu acho que aí a Junta pode tentar, junto à Câmara, fazer com que seja feito, seja levado a cabo, é a requalificação de um acesso ao rio junto ao lugar de descampado, isto nomeadamente em Gandra. E em Gandra, por que não pensar-se seriamente, porque temos um espaço de rio muito bonito, porque neste momento, voltamos a falar, como há bocado o Pedro falou e eu também falei no princípio, em relação ao turismo, temos que chamar cá pessoas. Nós temos uma praia, são praias do norte, sabemos que temos nortada, as pessoas muitas vezes chegam cá e não podem ir para a praia porque está frio, têm que ter outros sítios onde se possam dirigir. Nós temos Gandra, temos Fonte Boa, porque não uma praia fluvial em condições, com as condições próprias para isso. Temos um rio que não seria assim tão complicado e tão difícil de levar esse projeto avante e provavelmente também não em termos de valores, não estaremos a falar de valores muito elevados. O CDS fez uma atividade que foi subir com a barca o rio até Esposende. E uma das coisas que o senhor que neste momento está a levar a cabo essa atividade se queixava é exatamente em relação ao leito do rio Cava, de há pouca água, que muitas das vezes nestas alturas há. E explicado pelas suas próprias palavras, projetos que podem ser ali elevados, que têm que ser, claro, não é a Junta de Freguesia, voltamos a falar, é a Câmara, mas se calhar a Câmara de Esposende, conjuntamente com a Câmara de Barcelos, pensarem seriamente no nosso rio Cava. Nós temos outras câmaras que pensaram nos rios, que levaram projetos e que hoje em dia têm projetos desenvolvidos e que trazem muita gente a esses conselhos, e Esposende se calhar tem que pensar que não consegue fazer isso sozinho e que se calhar tem que se juntar a Barcelos e pensar seriamente neste rio, percursos, caminhos, etc., várias coisas que se podem fazer. Em relação às praias, nós temos, e a Filipe há bocado falava em relação às praias de Sepães e Remoinhos, neste momento o acesso à praia de Remoinhos está fechado, porque o acesso pedonal caiu e continuou assim. Não pode ser, é inconcebível isso. Falava em relação às crianças e aquilo que se ensinam às crianças e os cuidados a ter. Rio de Moinhos precisa neste momento de um apoio de praia. É uma praia que começa a ser muito frequentada, que é muito frequentada e não tem qualquer apoio de praia. Os que temos em Esposende também realmente não são dos melhores. Realmente em relação às condições, por exemplo, e falava das casas de banho e muito bem, não há. Será que não há no Executivo? Claro que aí não depende só, não é a Junta. A Junta tem que promover-se junto do Executivo. Mas será que não há valores para pôr umas casas de banho, não nos pré-fabricados, mas nos edifícios condignos, com um funcionário que vá lá uma vez por dia, 2 vezes por dia, limpar, ter os cuidados necessários? Lá está. É a nossa cara, somos nós que depois mostramos a quem cá vem como é que nós somos.
E se nós tivermos as coisas limpas, ordenadas, organizadas, mais pessoas vamos ter a visitar. E mesmo nós vamos sentir, como dizia a Filipe muito bem, brilho naquilo que somos. Realmente, em relação às barracas e aos paus das barracas e etc., as coisas poderiam também funcionar de outra maneira. E eu voltava novamente àquilo que falei no princípio. A limpeza da praia não pode ser só no verão. No verão tem que ser mais, porque realmente nós chegamos ao fim do dia e os contentores estão completamente a transbordar de lixo. Os pequenos sacos que há de 3 em 3 metros ou de 2 em 2 metros também estão completamente lotados. Tem que ser feita, se calhar, uma recolha a meio da manhã ou ao fim da manhã e uma recolha ao fim da tarde, mas depois não podemos esquecer o inverno. Eu acho que as nossas praias durante o inverno, não digo se calhar mensalmente, mas trimestralmente, têm que ser limpas, tem que passar um caminhão, tem que passar alguma forma de limpeza e limpar aqueles paus, que é evidente que é o mar que traz e o lixo que o mar que traz, mas infelizmente é a poluição que temos, e tem que ser limpo, para que as pessoas também, durante o inverno, quando venham visitar Esposende, que é uma carta de visita, estas são as nossas praias mesmo no inverno, possam ter uma imagem completamente diferente. Há iniciativas que junto à União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra realiza e apoia. É para continuar? É para mudar alguma coisa? Ou para acrescentar ainda? Eu acho que as boas iniciativas são sempre para continuar, naturalmente. E se as pessoas estão satisfeitas com elas, têm que continuar. Agora, eu não posso concordar, como disse o Pedro e bem, que parte dos apoios que a Junta dispõe para essas iniciativas seja dada, por exemplo, só para uma, como neste caso, e no exemplo que ele referiu, da Festa do Pão. Não, eu acho que devemos, e vou continuar, quando for Presidente da Junta, para a fazer esse apoio, e outras que possam surgir, porque o Ano Velho começou no Executivo onde eu estava presente, e portanto foi uma iniciativa que até partiu da Junta, mas que teve um apoio público bastante grande, e portanto pode aparecer outras iniciativas, e como nos podem surgir ao longo do mandato... Mas, desculpa lá interromper, não acha que é preciso mudar alguma coisa? Por exemplo, no caso do Ano Velho? Relativamente ao Ano Velho, eu vou ser franca e honesta, eu não tenho acompanhado o Ano Velho nos últimos 2, 3 anos, por razões pessoais, que não vou estar aqui a expor. A última vez que eu participei no Ano Velho, a forma como ele era feito estava completamente fora do caráter tradicional com que ele nasceu e a história do Ano Velho. E se assim continua, naturalmente a Junta vai ter que fazer alguma mudança, não pode continuar porque já não é o Ano Velho tradicional. A Junta deve apoiar, e eu pretendo apoiar, todas as iniciativas. Não faz sentido é que as iniciativas sejam todas feitas num período muito curto. É preciso apoiar as iniciativas, mas elas estejam dispersas no tempo e sejam dispersas pelas diferentes freguesias ou extintas freguesias que fazem parte da União. Portanto, as Marinhas e o Pão é uma delas, o Ano Velho é uma delas, mas podem aparecer outras. E pegando naquilo que o Pedro já fez referência a outras, uma possibilidade que há naquele edifício do antigo quartel da GNR, aquele edifício pode efetivamente servir de polo para outras iniciativas, nomeadamente as artes. Porque nós não temos arte para além da arte dramática e pouco mais, não é? E artes musicais. Portanto, nós temos ali um potencial que podemos dinamizar outras iniciativas. Não tem que ser obrigatoriamente só o Pão e só o Ano Velho. Agora nós estamos disponíveis para continuar a apoiar e apoiar dentro dos limites do razoável, naturalmente. A CDU, nesse campo, faz uma análise mais abrangente e tentar ir buscar tudo. As iniciativas que já estão a decorrer, como a iniciativa da Festa do Pão, é uma iniciativa que tem tido sucesso, contra números e contra factos não há argumentos e, portanto, jamais iríamos deixar de fazê-la. Assim como o Carnaval em Esposende ou o Intrudo, assim como continuar a incentivar a queima de Judas, assim como o Ano Velho. Certamente que havia regras que possam vir a ser alteradas, porque na atribuição, quando a Junta entra e atribui alguns subsídios para incentivar a sua execução, é evidente. Falaste no Carnaval, temos que falar também em Rio de Moinhos e Gandra. Certamente, mas eu estou a falar de Carnaval, não falo só de um, falo deles todos.
Agora, nós temos essas iniciativas e essas iniciativas, ou melhor, essas iniciativas já estão em prática e poderão ser, levar pequenas nuances no sentido de melhorar. E às vezes aquilo que nós idealizamos nem sempre vem a acontecer, e de preferência. Agora, quando se fala em outras iniciativas, temos de ver quem é que as propõe propriamente. Se a Junta é só apoiar, tem que fazer uma reflexão sobre aquilo que apoia. E, portanto, isso aí, aquilo que dá-me a sensação é que, por aquilo que tenho visto nos orçamentos de Junta e depois na prestação de contas, não tem tido os apoios. Portanto, pode ser, até mesmo do município, diretamente a essas mesmas associações e a Junta pouco ou nada saiba. Aquilo que a Junta depois faz é aquilo que eu estou farto de dizer, que vai lá, apoia e colabora, apoia e colabora. Agora, nós temos outras iniciativas também que devem ser levadas a cabo. Nós, quando olhamos para Gandra, nós sabemos que em Gandra há uma coisa que é o nabo. O nabo é um símbolo de Gandra. E, portanto, bem agora a festa São Martinho, eles já fazem lá a sopa de nabos, e por que não movimentar ainda mais e levar mais avante a parte do nabo e desenvolver mais a culinária relacionada com o nabo. E, a partir daí, desenvolver, como está desenvolvida a festa do pão, a festa São Martinho juntamente com isso. Portanto, há iniciativas que nós podemos levar mais a cabo e podemos desenvolvê-las muito mais. E é nesse sentido. Agora, todas aquelas que sejam as associações a fazer, como há algumas que estão sido feitas, nós aí, se for só colaborar, temos que ver, e se for para ajudar de alguma maneira, temos que ser, é aquilo que estou a dizer, é cada dossiê é um dossiê e vemos. Mas muitos delas, por aquilo que nos apresentam nos orçamentos ou na prestação de contas, não são de Junta. A Junta apenas apoia e colabora, mas não deve ser a outros níveis e não a nível de monetário. É aquilo que nós nos temos apercebido na prestação de contas que nos tem chegado. Eu acho que há, neste momento, várias atividades que são necessárias e tudo que tem a ver com trazer a cultura e a tradição ao de cima do concelho, acho que é importante. Claro que a festa do pão, como dizia, e é verdade, é feita numa altura em que já está pouca gente de fora em Esposende, é necessária, movimenta muita gente, mas nós temos 12 meses no ano. O ano é de janeiro a dezembro. Penso que não devemos concentrar as atividades só nos meses de verão. Isto falo agora mesmo em relação à sede do município, que é um bocadinho isso que acontece. Temos uma feira medieval, temos concertos, temos um festival da juventude que se realizam, nomeadamente na época balnear. Penso que não deve ser assim. Penso que as coisas se devem estender ao longo do ano e que se devem realizar ao longo do ano. Como falava há bocado o Pedro, é verdade, em Gandra temos o São Martinho, temos culturas lá que são necessárias preservar, temos noutras freguesias culturas importantes e tradições importantes. A Filipa há bocado dizia, é verdade, o interior de Esposende já não é o que era. Eu lembro-me de andarem de carreta, como se costumava dizer, e de caras pintadas a anunciar. Penso que é essa tradição que devemos voltar. É assim, muitas das vezes a Junta monetariamente não pode ajudar, mas se calhar pode ajudar a promover. Há bocadinho falávamos, por exemplo, no teatro. Por que não promover um festival do teatro? Por que não criar condições para tal? É assim, nós temos 12 meses, nós temos que, entre aspas, entreter os nossos municípios durante 12 meses e não podemos pensar só no verão, na época balnear, na época em que está cá mais gente, porque nós, a sermos eleitos, vamos ser eleitos para as pessoas que estão cá todo o ano e para essas que vamos trabalhar, e é com essas que vamos trabalhar. E por isso é para essas pessoas que nós temos que mostrar o nosso trabalho, exatamente isso, se calhar questioná-las daquilo que faz falta, daquilo que eles precisam e aquilo que eles acham necessário. Lá está, não compartimentalizar, não colocar tudo numa época do ano, e sim espalhar durante os 12 meses do ano e as pessoas terem algo que fazer em 12 meses do ano. É muito triste estarmos em Esposende, nas Marinhas ou em Gandra e até noutras freguesias, e chegarmos a outubro e ficarmos enfiados em casa porque não temos nada que fazer. Não temos nada que ver, não temos nada que visitar, porque as coisas estão fechadas, porque não há iniciativas. Não, que se calhar promover e ajudar, se não pudermos monetariamente, porque sabemos que temos um orçamento reduzido, mas promover junto do poder autárquico, promover às vezes junto de outras formas de receber subsídios, ajudar, lá está, ajudar a que essas associações, que às vezes necessitam, se possam promover e possamos ter mais espetáculos e mais entretenimento e mais atividades ao longo de 12 meses do ano. Como é que vocês pensam? É para continuar igual como está, com os 4 funcionários que tem neste momento a Junta da União de Freguesias, mudar alguma coisa,
Nós aquilo que idealizamos, e voltamos outra vez à primeira parte logo da questão, é que as juntas se devem manter ou que devem ser repostas novamente as juntas. Quando assim é, estes executivos e a junta, a questão da junta é ter uma política de proximidade. Se é para ter uma política de proximidade, os 3 postos de junta devem se manter para que haja essa política de proximidade. Começamos logo por aí. Portanto, é evidente que quando assim o faremos, teremos que ter então os funcionários para que possa-se dar todo esse serviço. Agora, juntamente com isso, o que nota-se é déficit nesta junta, e aquilo que a CDU sempre lutou desde o primeiro dia, é que realmente a junta tem esta dificuldade em trabalhar e também lhe é conveniente estar um bocadinho de parte, porque é uma junta que estamos a parte de dizer, única e simplesmente trabalha para a freguesia de Marinhas. Nós sempre reivindicamos que nesta junta devia ter uma página da internet, um lugar na internet, e não o tem. Serve-se ainda da antiga página da Junta das Marinhas. Concorda que a página da internet da União de Freguesias seja um espaço publicitário? Depende da ótica com que as coisas sejam feitas. É evidente que não devia ser, se é com dinheiros públicos, não devia ser. Agora, muitas vezes, juntamente com isso, quando está-se a falar de publicidade, depende de como é que vem a publicidade. Há ideias que muitas vezes podem ser levadas a cabo e que nos possam fazer com que diminua os nossos custos. E isso, posso dar um exemplo, foi feito lá embaixo, na zona do Algarve, que é Portimão. Portimão pegou nas rotundas para diminuir os custos das freguesias ou dos municípios, conforme quem fosse a tratá-las, e o que é que fez? Fez com que as rotundas fossem levadas, o espaço ser levado a cabo às empresas, em que elas fazem lá a publicidade e fazem o arranjo das rotundas. Esses arranjos passam pela Câmara, que tem que aprovar. E quando assim o é menos um custo para o município. Se for menos um custo, tudo pode-se levar. Aquilo que me está a dizer, se for publicidade pura e dura, não é essa a função. E mais, a página deve ser paga com dinheiros públicos, não tem que levar. Se juntamente com isso é uma mais-valia, muitas vezes, que possa estar associado a algumas pequenas coisas, depende do tipo de publicidade. Portanto, não podemos dissociar uma coisa da outra. Agora, se for só pela publicidade, não. Se for dentro de um âmbito, de um protocolo, aí essas coisas podem acontecer. O tratamento que vai ser dado aos fregueses, eu não queria entrar em pormenores, porque eu não conheço muito bem como é que está feita esta dinâmica. Eu sei que há 4 funcionários, que as juntas estão abertas nos diferentes locais, Ganda, Marinhas e Esposende, e não faz sentido que seja de outra forma, porque se nós, e como diz o Pedro e bem, temos uma cultura e uma política de proximidade com os cidadãos e estamos para servir os cidadãos têm que ter um acesso próximo e direto com a Junta de Freguesia. Como é que vou resolver a questão do Presidente? Eu acho que só mesmo pondo a mão na massa e ver de forma que as coisas se passam no dia-a-dia, irei definir a forma como ela vai funcionar. Há uma coisa que é certa, é que eu estarei nas 3 freguesias, ou nas 3 distintas freguesias de Esposende, Marinhas e Ganda. Não terei só o funcionário, eu estarei disponível. Se vou marcar um dia, se vou marcar umas horas, se vai ser 2 dias para uma, um dia para outras, isso só mesmo depois de estar a trabalhar, ver como é que a dinâmica da junta trabalha, porque eu conheço o trabalho de junta, já lá estive, mas eu conheço o trabalho da Junta de Freguesias de Esposende. Portanto, estar a dizer que vou fazer de uma maneira ou vou fazer de outra, de alguma forma eu estou a enganar, ou poderei estar a enganar, e estar a criar expectativas que não se vão concretizar. Relativamente à página da internet, é evidente que nos dias de hoje é completamente impensável a Junta de Freguesia não ter uma página de internet. É fundamental, nós sabemos que a informação hoje corre pela internet, as coisas ainda estão a acontecer e as pessoas já estão a ter conhecimento, e isso é fundamental e vai ser extremamente importante também para os cidadãos terem acesso à forma como a Junta trabalha e aquilo que a Junta vai reivindicando, porque pela experiência que eu tive e pelo aquilo que eu tenho tido conhecimento, não houve grande alteração. Nós sabemos que o poder, quando não é, digamos, da mesma cor política ou pelo menos da mesma simpatia política, há imensas dificuldades de uma junta se fazer-se ouvir junto da Câmara. E, portanto, muitas vezes os cidadãos não têm a percepção
daquilo que a Junta faz, daquilo que a Junta luta, daquilo que a Junta pressiona para verem resolvidos os problemas dos seus cidadãos. E a página da internet é fundamental para que os cidadãos tenham acesso a essas ações e possam depois avaliar, quando de direito, e este é um período que eles deveriam avaliar, daquilo que a Junta fez e das respostas que a Câmara deu. Relativamente à publicidade, naturalmente que se isso for uma mais-valia e tiver, digamos, custos ou diminuírem os custos da freguesia, é uma questão a pensar, mas não pode ser uma publicidade de qualquer forma, nem de qualquer maneira, tem que haver algum critério. É sim, eu concordo com o que a Filipa disse. Vou começar pelo fim. Começando pela internet, é uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Quando eu tentei fazer uma pesquisa, apercebi-me realmente que Esposende não tem. Penso que, além de mostrar todo o trabalho que a Junta faz e todas as ações, acho que também é uma ferramenta para nós sabermos o que os cidadãos pensam de nós. Porque muitas das vezes as pessoas são tímidas, não se dirigem à sua Junta, mas pela internet conseguem tecer os seus comentários e fazerem chegar as suas questões e as suas dúvidas e até as suas propostas. Lá está. Um bocadinho de encontro com isso, nós também propomos, tal como na parte da Câmara, na Junta de Freguesia, também aplicar o orçamento participativo, isto é, haver uma parcela do orçamento da Junta que sejam os próprios munícipes a decidir onde é que ele vai ser aplicado, e aí temos a internet a funcionar. Não quer dizer que fosse só por aí, mas era uma forma das pessoas também para participarem. É importante. Quanto à publicidade, é uma questão que tem que ser muito bem pensada. Eu penso que tudo que diminui custos é bem-vindo, é importante. Realmente, se calhar, terão é que existir alguns protocolos, terá que ser vista a melhor forma de se poder coordenar o público com o privado. Acho que não podemos dizer redondamente que não, porque, como digo, tudo que seja diminuir custos é importante. Temos é que ver realmente como é feito, em que parâmetros é que é feito, que protocolos é que são assinados, de que forma é que eles vão ser e coadunar os dois setores diferentes. Em relação aos funcionários, é assim, nós temos, como eu dizia ao princípio, nós teremos 3 freguesias, temos realmente legalmente temos uma união de freguesias, mas nós temos 3 freguesias, temos 3 polos, teremos 3 edifícios, não vamos querer ter 3 edifícios abandonados, por isso temos 3 edifícios, temos que ter pelo menos um funcionário em cada um dos edifícios. Depois, como a Filipa dizia, eu sendo eleita também cá estarei para, se de manhã ir a um ou de tarde ir a outro, se estar 2 tardes ou 2 dias ou 2 manhãs, isso é uma questão depois, na hora, na altura, no pós-eleitoral, vermos o que resolvemos. Mas é assim, temos 3 edifícios, não vamos abandonar, não vamos ter mais edifícios abandonados. Por isso, se eles lá estão, temos que lhes dar uso. Para os ter abertos, temos que ter lá um funcionário. Uma questão a cada um que nos foi colocada então pelos telespectadores. E vou começar pelo Pedro, e a questão é esta, muito rápida porque esta pode dar para ser muito alargada. Que problemas existem nesta união de freguesias e que precisam de ser corrigidos imediatamente? O problema é as freguesias estarem as 3 agregadas numa só. Começamos logo por aí. Depois, voltando outra vez à página, nós fomos a única força que durante estes 4 anos lutámos para que a página fosse. Fomos aqueles que sempre questionámos todos os anos o presente e, portanto, por aí se passa. Depois temos outros problemas, é como chegar mais à população. E essa parte de chegar à população, ainda há um bocado estava a falar, e todos os tais patrocínios, outros protocolos, possa haver com entidades privadas, entre as quais estava a ver, porque não falar, pode ser até mesmo com a Esposende TV, e fazer, por exemplo, as sessões serem dadas em direto para que as próprias pessoas possam assistir, uma vez que a freguesia já começa a ter alguma dimensão. Depois temos estes problemas todos que nós viemos a falar, desde... Olha, nós sempre nos debatemos... Qual é que acha que seja aquele que, se fosse presidente da Junta da União de Freguesia, o que é que gostaria de ver resolvido mais rapidamente? Mais rapidamente? Eu acho que não podemos pôr prioridades aqui, não seria, mas há 3 ou 4 áreas que nós temos que resolvê-las. A educação, a freguesia de Esposende tem o problema da educação.
freguesia de Gandra está com problemas de vias e de estruturas. Portanto, já não é de agora, já tinha sido, aquela obra já tinha sido feita, depois parou, depois voltou e andamos com isto. Na questão das marinhas também temos essa área e a ver. E depois temos a ver com aquilo que realmente a Junta pode fazer, que é tal agenda anual e contínua que todos nós sabemos que pode ser feita. Isso é uma área que a Junta pode assegurar por si própria e fazer uma agenda cultural que vá precisamente isso. Podemos fazer teatro, cinema ao ar livre, podemos fazer a Hora do Conto, nós temos o teatro, nós temos a aeróbica. Um bocado estava a falar de Festival de Teatro, quero dizer que há um Festival de Teatro em Esposende, realizado pela Gartec. Portanto, pronto, mas já. Há ateliês e workshops diretos, tertúlias, debates, feiras, feira do livro, exposições, formação em jornadas de área de interesse da população, eventos desportivos e jogos tradicionais. Tudo isto são áreas que a Junta facilmente consegue fazer. E essa área não está a ser feita. Nós sempre nos debatemos que quando dizemos que tem que ter rasgo e é que esta Junta, a única, simplesmente se debateu nestes 3 pontos, agora nós estamos aqui a dar. E esta é parte que nós, enquanto Junta, podemos assegurar. Depois há os outros pontos que já fomos falando e por aqui nós conseguimos desenvolver. É este o lado que nós temos que fazer, que nos compete a nós enquanto Junta e que está ao nosso alcance. Todos os outros nós estamos sempre dependentes das forças superiores e das instâncias superiores. E quando assim é, torna-se muito mais difícil a sua execução. O que se pode fazer melhor em Esposende, Marinhas e Gandra? O que se pode fazer melhor é estar disponível e saber ouvir as pessoas e os problemas que preocupam e que afligem as pessoas. E isso só é possível havendo um canal de comunicação entre a Junta e a população. E tal como o Pedro já disse, o acesso à informação e a disponibilidade da Junta para prestar essa informação é fundamental. E a página da internet é óbvio que é uma situação que tem que acontecer e tem que acontecer brevemente. Resolver os problemas da União de Freguesias, eles são imensos. Naturalmente, a maior parte deles não passa pelo Executivo da Junta, passa pelo Executivo de Camarário, e a Junta tem e deve pressionar sempre, até acabar o mandato e até serem as obras executadas, das necessidades das freguesias, como o saneamento, as acessibilidades, as limpezas, etc. Aquilo que a Junta pode fazer já e de imediato é estar disponível, criar condições para as pessoas se dirigirem às juntas e apoiarem a população. E a Junta e o Partido Socialista, no seu programa, tem uma preocupação com as pessoas, mas particularmente com a população idosa. Esposende, tal como o país, está a começar a virar a pirâmide ao contrário, a base está a começar a ser uma população muito idosa. Eu tenho tido conhecimento e nestes dias que tenho andado pelas freguesias percebo que há imensos idosos e há imensos idosos sozinhos. E, portanto, a Junta tem propostas para ajudar essas pessoas que não passam pelo apoio nem pela ajuda com as instituições. As instituições são importantes, têm feito um trabalho excepcional, mas neste momento já não respondem às necessidades das próprias populações. Por outro lado, o Partido Socialista também acha que os idosos não têm que obrigatoriamente irem para uma instituição porque estão sozinhos ou porque têm necessidades de alguns apoios. Nós temos a intenção de criar uma rede de cuidadores informais, que serão pessoas que estarão disponíveis e com vontade de ajudar essas pessoas para poder terem conforto, terem as necessidades resolvidas, mas não terem necessidade de deixar as suas casas. Portanto, queremos continuar a fazer esse trabalho, iniciar esse trabalho e desenvolvê-lo, se for preciso, para outras camadas com pessoas com necessidades económicas. Caso haja maioria de um único partido, como pautará a sua intervenção? Caso na Junta de Freguesia, estamos a falar em relação à Junta de Freguesia. É assim, o CDS, quem estiver lá vai sempre lutar e tudo vai fazer para que as ideias e aquilo que nos propomos neste programa vão avante. Nós sabemos que maioria é o que tem acontecido nos últimos tempos.
Sabemos que, infelizmente, o Sr. Presidente da Junta, que tem estado, como dizia há bocadinho o Pedro e como ele diz, apoia e subscreve, não podemos fazer isso. Vamos fazer é por ser ouvidos, por nos fazer ouvir, por fazer as nossas ideias serem apresentadas, lutaremos até ao fim, estamos lá para lutar. Se as pessoas nos elegeram é porque gostaram daquilo que lhes foi apresentado, é porque querem que as nossas ideias vão avante e é isso que faremos. Faremos por estar lá, faremos por estar presentes, por estarmos na Assembleia, por fazer a nossa voz ser ouvida e por todos aqueles que votaram em nós e os que não votaram, sejam representados, porque o que nós queremos é o melhor do nosso concelho, é o melhor destas 3 freguesias, é apresentar o melhor destas 3 freguesias. Filipa, para a sua declaração final. Só gostaria de dizer que estarei disponível para estar com as pessoas, para servir as pessoas e para ajudar as pessoas. Não sou nem nunca fui indiferente aos problemas das pessoas e estarei disponível para todos. Ao contrário do que diz o atual presidente, ainda presidente da Câmara Municipal de Esposende, eu não deixarei ninguém para trás. Eu, no dia 1 de outubro, serei eleita Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, e a partir desse dia deixo de ser a candidata do Partido Socialista. Portanto, eu vou servir toda a gente, nem comigo ninguém ficará para trás, todos são eleitores, todos são cidadãos, porque todos têm os mesmos direitos e é o meu dever fazer com que isso aconteça e com que isso seja sentido e seja uma realidade na União de Freguesias de Esposende. A CDU, todos os votos que sejam dados à CDU contam. E, portanto, estas eleições são para eleger vereadores, são para eleger membros da Assembleia Municipal e membros da Assembleia de Freguesia. E, portanto, cada voto na CDU conta sempre para eleger um representante que defenda melhor os direitos da população. Com mais membros na Assembleia da CDU, o povo de Esposende, Marinhas e Gandra tem outra força e terá uma voz muito mais ativa. Se com um conseguimos fazer tudo isto, com mais fazemos. Assim, mais votos na CDU é mais transparência, mais votos na CDU é mais voz ao povo, mais direitos na educação, na saúde e na cultura. Todos os que reconhecem o mérito no trabalho da CDU, todos consideram indispensável a presença na Assembleia da Freguesia, têm nas suas mãos, no seu voto, a ocasião de expressar essa confiança. Portanto, dia 1 de outubro, os eleitos da CDU fazem toda a diferença. Dia 1 de outubro, vota CDU, vota na diferença. Caros munícipes de Esposende, Marinhas e Gandra, se querem que alguém vos ouça, se querem que alguém se vá preocupar com os vossos problemas e vá tentar encontrar as soluções mais viáveis e mais resolutas para eles, votem CDS-PP. Votem na lista que eu hoje aqui represento, uma lista jovem, sem amarras, com vontade de trabalhar, sentido de dedicação e respeito por estas freguesias. Votem CDS-PP. E foi assim o final deste debate com os candidatos à União de Freguesia de Esposende, Marinhas e Gandra. Só temos que agradecer aos candidatos da Esposende, Marinhas e Gandra que vieram até cá para lhe levar até si aquilo que se propõem fazer. Muito mais havia a dizer e de certeza que nem tudo eles disseram, porque o tempo também é muito pouco. Um abraço desde Esposende para todo o mundo e até uma próxima oportunidade.